A paz do Senhor Jesus a todos, os que estão presentes e aqueles que vão assistir pelas mídias, né? YouTube, Instagram, que você possa ter lugar no teu coração para esta mensagem que o Espírito de Deus preparou desde sempre para você ouvir hoje. O tema é o que Nicodemos viu. Nicodemos é um personagem bíblico, tá? Que Jesus escolheu para ensinar a toda a humanidade a respeito da salvação. Mas também, nesse episódio, Jesus ensina também sobre as religiões. É o que nós vamos ver, né? Compartilhando com todos aqui alguns textos. O primeiro texto está em João 19, 38 a 42. Vamos ler? Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Bom, aqui então aparece Jesus já no finalzinho do livro de João. Aparece a pessoa então de Nicodemos. E o tema é o que Nicodemos viu, né, para chegar nessa situação de ir participar do sepultamento de Jesus Cristo, sendo ele judeu e um dos maiores religiosos ali daquela época. Ele ensinava também ali os outros sacerdotes, aqueles que aspiravam ao sacerdócio, enfim, ele era um professor. O que ele viu em Jesus? O que ele viu? Então, isso nos leva ao texto, né, também de João, que fala sobre Nicodemos e o encontro dele com Jesus. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele é autoridade porque ele ensinava. Nicodemos era famoso por seu conhecimento da religião. Era muito importante, inclusive, né? Tanto que os discípulos dele, ali das sinagogas, o respeitavam muito, e aquilo que ele falava tinha que ser cumprido. E ele julgava as situações também. Então, por exemplo, quando trazia alguma pessoa para ele que tinha, segundo a lei, tinha transgredido a lei, ele julgava também. Ele levava o caso para frente ou parava nele ali mesmo. Então ele era uma autoridade, né? E ele ouviu então falar de Jesus, né? Só que, como sendo autoridade, ele viu alguma coisa, irmãos. Essa pessoa viu alguma coisa em Jesus. E quando o ser humano, quando alguém vê alguma coisa em Jesus, ela precisa ir ter com ele. Foi o que aconteceu com cada um de nós. Nós vimos alguma coisa em Jesus, quando alguém apresentou Jesus para a gente viu alguma coisa em Jesus que nos chamou a atenção e nós fomos ter com Jesus. Não foi diferente com Nicodemos. Por isso que Jesus fez questão de manter essa passagem bíblica nas Escrituras, né? Mas ele era uma autoridade religiosa e Jesus veio para quebrar com a religiosidade. E ele, sendo uma autoridade religiosa, ele não podia, à luz do dia, ir falar com Jesus. Então ele foi de noite. Porque ele viu algo em Jesus que ele não podia deixar passar.
Aí ele foi de noite. Não importa a hora que a pessoa vai falar com Jesus, Jesus sempre vai receber, né? Por isso que Jesus faz o chamado, ele diz, todos que estáis cansados. Cansados do quê? Do pecado. O pecado cansa, né? O pecado, ele faz com que o homem não ouça Deus. Porque o pecado separou o homem de Deus. É interessante que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E as pessoas, os religiosos, levam ao pé da letra isso. E falam, mas eu não quero saber de Jesus. Eu não gosto, não tenho religião nenhuma, sou ateu e estou vivo aqui. Como é que o salário do pecado é a morte? Mas essa morte significa estar desligado de Deus, não ter nenhum relacionamento com o Criador. E Nicodemos falou, vou falar com Jesus, porque isso que eu vi é fantástico, né? O que Nicodemos então viu em Jesus? Na sua primeira vinda, Jesus realizou 3 milagres que só o Messias poderia realizar. Porque o povo judeu esperava o Messias. O que significa Messias? Messias é aquele que veio para libertar o povo. Assim como Davi, assim como Gideão, assim como os outros que sucederam Jesus, eles esperavam um Messias semelhante, um guerreiro, um rei poderoso fisicamente, que ia trazer um exército, não se sabe de onde, mas Deus fez assim, Deus levantou exército aonde não havia exército, e Israel derrotou seus inimigos. E Israel, na época de Jesus, estava esperando a mesma coisa. Só que o Messias tinha umas características para o povo identificar. Quem que falou essas características? O próprio Deus deu as características do Messias e usou os seus profetas. Aqui ele usou Isaías, né? Então, segundo Isaías, está lá no capítulo 35, versículos 5 a 7, o Messias teria, foi falado hoje aqui, né? Olha só, que ele teria que, os coxos saltarão como os servos, ou seja, aqueles que eram paralíticos, até pulariam pelo milagre que o Messias ia fazer. Os olhos dos cegos seriam abertos, ou seja, o Messias ele ia curar um cego. Só Deus pode fazer isso. Cego de nascença, só Deus pode curar, né? E os ouvidos dos surdos se abrirão. A língua dos mudos cantará. Isso aqui porque ele falou numa linguagem romantizada, né? Então ele iria curar paralíticos, ia curar cegos e iam curar mudos. Esses 3 sinais só o Messias poderia fazer. E Nicodemos, observando Jesus, porque Jesus veio para falar mal da religião, primeiro pessoal que se tocou com Jesus foram os religiosos. Opa, estão falando mal aqui da lei, estão falando mal da religião, vamos ficar espertos. E Nicodemos não foi diferente, ele era um professor, ele precisava saber o que estava acontecendo para ensinar os seus alunos. Então ele começou a observar Jesus. Jesus foi no casamento. Falaram para Nicodemos, tem um homem aí que foi no casamento, acabou o vinho, ele transformou água em vinho. Isso não pode ser verdade, isso é conversa. Mas Jesus andando, ele se deparou com Jesus, curando um paralítico. Curando um cego. Trouxeram para Jesus um moço que não podia ouvir. Você sabe que normalmente quem não ouve não fala, né? Normalmente. E Jesus então tocou naquela pessoa no ouvido e na boca, e esse rapaz começou a falar. Imediatamente, Nicodemos, que conhecia toda a lei, lembrou de quem? Lembrou do Messias. Ele falou, esse homem fez coisas que só Deus faz. Foi isso que Nicodemos viu em Jesus. E ele foi ter com Jesus. Chegou lá, Senhor Jesus, me fala aí, quem é o Senhor? Porque eu tenho visto o Senhor fazer certas coisas
que o Senhor só pode ser de Deus. Porque se Deus não estiver com o Senhor não poderia fazer aqueles milagres. Então, Nicodemos, porque viu alguma coisa em Jesus, despertou nele o interesse de conhecer Jesus. É isso que a igreja faz hoje. A igreja fala de Jesus para as pessoas, para que as pessoas vejam algo interessante em Jesus e queira conhecer Jesus. Porque só Jesus pode fazer esse tipo de coisa. O quê? Salvar. Mas Nicodemos era uma pessoa importante. Nicodemos era uma pessoa que já praticava o quê? Fala aí alto. Tinha lei, mas fala de, não é bem a lei que eu quero. O que Nicodemos era? Ele fazia todos os rituais lá do judaico. Ele era muito religioso. Desde quando? Ou seja, desde que nasceu. Isso. Então Jesus disse para ele, olha, na conversa, a Bíblia não relata, mas você pode imaginar o que aconteceu, a conversa de Jesus com Nicodemos. Chega uma hora que Nicodemos falou, mas Jesus, eu já nasci judeu. Eu nasci judeu, então o povo judeu, o senhor sabe, Jesus. Você também é judeu, você sabe que se tem um povo que vai para o céu, é judeu. Então eu estou tranquilo. Porque eu nasci, como as outras pessoas falam, eu já nasci religioso. Nicodemos disse, eu já nasci judeu. Aí Jesus disse assim, não, para, Nicodemos, você está entendendo tudo errado. Para ir para o céu, você precisa nascer de novo. Ele tinha acabado de falar para Jesus que ele já tinha nascido judeu. E Jesus disse o que para ele? Você tem que nascer de novo. Imagina o impacto que causou isso na alma de Nicodemos. Como assim, Jesus? Como é que eu vou nascer de novo já sendo velho? Será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? A religião faz isso. As pessoas pegam ao pé da letra o que está escrito. Principalmente o Velho Testamento. Esquece de analisar aquilo que você está lendo com a pessoa de Jesus. Com o tempo que estamos vivendo. Hoje o sacrifício já foi feito. Então, hoje, quando alguém fala para você, se alguém falar para você que você precisou nascer de novo para ser salvo, você fala assim, bom, claro, já sei, já entendi o que é. Eu nasci de novo mesmo. Então Jesus disse, você não está entendendo, Nicodemos. Você é autoridade, você é religioso, você ensina e não consegue entender o que eu estou dizendo. É necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não entra, aliás, não vê o reino de Deus e nem entra no reino. Ou seja, não pode ser salvo se não nascer de novo. Mas como? Você tem que nascer, Nicodemos, da água e do Espírito. E Jesus aqui, a Bíblia não diz o que é. Não diz para Nicodemos, não passa a passagem, Jesus explicando para Nicodemos o que é nascer do Espírito e da água. Não passa. Mas com certeza absoluta, e você vai ter essa certeza também, absoluta, que Jesus explicou para Nicodemos e ele aceitou a explicação e nasceu de novo, porque ele estava lá no sepultamento de Jesus. Se ele não tivesse entendido, ele tinha largado de lá e ficado com a religião judaica apenas. Então, Jesus chamou ele depois, que é como se fosse a cena, passou a cena, né? Não mostra, mas você pode imaginar Jesus dizendo, primeira pergunta de Nicodemos, o que é nascer da água, Jesus? Então, verdadeiramente, Nicodemos estava interessadíssimo. Por que mesmo? Ele viu algo em Jesus. O que ele viu mesmo? Os sinais que só o Messias podia fazer. As pessoas, quando olham para nós, eles têm que ver em nós a certeza que temos da vida eterna. Quando o seu amigo olha para você,
Ele tem certeza que você tem certeza da salvação? Para ele saber que você acredita na salvação, de alguma maneira você tem que falar para ele que acredita na salvação, né? Sei lá, numa conversa, o Espírito vai te direcionar, né? Então, o que é nascer da água, Senhor Jesus? Nicodemos perguntou. Ele falou, a água representa as Escrituras. Foi isso que Jesus disse para os outros fariseus. Vocês creem na salvação porque as Escrituras falam disso. As Escrituras falam do Messias. Mas mesmo assim, vocês não me reconhecem como Messias, sendo que as Escrituras que vocês seguem falam de mim. Então as Escrituras, ela revela a salvação através do Messias. Ela é a água. Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho pregado. Qual é a palavra que Jesus pregou? Foi lido hoje de novo aqui. O Evangelho do Reino. A salvação única e exclusivamente através de Jesus. Essa é a água que salva, ou que faz com que você nasça de novo. Tá bom? Então tem que nascer da água e do que mais? Do Espírito. Tá bom, senhor, entendi. Então eu tenho que crer naquilo que o senhor está falando, nessa palavra. Porque ela é alicerçada nas Escrituras. Isso, Nicodemos. Muito bem. Você está indo em direção certa. Tá bom, Jesus. E o que é nascer pelo Espírito? Então, embora você já saiba, me ouviu e leu nas Escrituras, se o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não te convencer que é verdade, você não vai se entregar a mim. E com certeza, o Espírito de Deus convenceu Nicodemos. Ou naquela conversa, ou alguns instantes depois, né? Porque ele nasceu de novo e estava ali, junto com José de Arimateia, que era um outro discípulo, para sepultar Jesus. Então, para entrar no reino dos céus, a pessoa precisa ver alguma coisa, ou seja, precisa ter interesse em conhecer Jesus. De forma que ela vá até ele e ele pergunte, o que você quer que eu te faça? Né? E Jesus vai falar para você, para a pessoa, muitas coisas. Eu quero que você esteja comigo para sempre. Esse é o maior desejo de Jesus, é que a pessoa esteja com ele para sempre. Jesus disse, o meu desejo é que vós estejais aonde eu estou. Falou para a sua igreja. Só tem um jeito de nós estarmos com Jesus. Qual é o jeito? Diga, nascer de novo da água e do Espírito. Então, se você está me ouvindo, depois de você ouvir, se interessou por Jesus, sabe que o único caminho de ser salvo é através dele, e o Espírito Santo te convenceu, entrega a sua vida para ele. Como é que eu faço para entregar a vida para Jesus, gente? Faça uma oração. Faça uma oração. E nessa oração você diga, Senhor, eu creio que o Senhor pagou o preço pelo meu pecado e pelos meus pecados. Então eu entrego minha vida para o Senhor. Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Pronto. Não precisou de nenhum ritual, não precisou de nenhuma igreja, não precisou de nenhum líder, só precisou de você e o próprio Criador. Porque você viu algo no Senhor que te chamou a atenção. Ou seja, a verdade bíblica. Nesse texto, preste atenção, nesse texto de Isaías 35, 5 a 7, ele fala 3 milagres que o Messias iria fazer na sua primeira vinda e fala de mais 3, não lembro se são 3, depois você precisa ler, que ele vai fazer, que o Messias vai fazer na segunda vinda. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se o Messias fez esses 3 primeiros milagres na primeira vinda,
com certeza absoluta, vai ocorrer a segunda vinda e os milagres do Messias na segunda vinda, que vai ocorrer no milênio. No milênio, o Senhor estará reinando na terra, Jesus estará reinando na terra, junto com a sua igreja. E ali, um dos milagres é, no deserto vai brotar água. Isso é milagre. Eu nunca estive no deserto, né? Mas a minha cunhada já esteve, ela disse que é algo assim terrível em termos de sufocante, calor e seco. Como é que pode ter água lá? Então o Senhor diz que vai ter água abundante no deserto. É um milagre. Isso no milênio. Então, se acontecer os 3 primeiros, vamos pensar um pouco. Você precisa pensar. Vai acontecer a segunda. A primeira vinda ocorreu. Já tem 2024 anos. A segunda vinda está para ocorrer nos próximos dias. Você vai pagar para ver? Só aí você vai acreditar em Jesus? Só aí? Eu acho muito arriscado. Porque hoje, quem prega o evangelho na face da terra, vai ser tirado da face da terra. E aí vai ficar quem não quis nascer de novo e não vai ter ninguém para pregar. É um risco, não é? Que essa palavra encontre um refúgio no teu coração. O nascer de novo. Leia lá em João, leia o capítulo de João, que João é tremendo. Né? E procure lá Nicodemos. Vai no Google, procura Nicodemos, Jesus e Nicodemos. Você vai ver o texto. Nicodemos foi buscar o conhecimento em Jesus porque ele viu os sinais. E você está vendo os sinais na vida do verdadeiro cristão, não daqueles que se dizem. Porque até esses o Senhor diz que está na Bíblia. E nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. São os falsos seguidores de Jesus que estão interessados em outras coisas. Como foi pregado aqui hoje, interessado nas coisas somente desse mundo, sem se importar com a vida eterna, principalmente na sua. Né? Mas existem pregadores da verdade, existem muitos discípulos de Jesus pregando o que Jesus pregava, o Evangelho do Reino. Procure e você vai achar. Peça ao Senhor Espírito Santo, ele vai te levar até um local onde se prega o Evangelho do Reino. Deus abençoe essa palavra na tua alma e que você possa compartilhar dela. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, colegas, que pode ser a última chance que eles terão antes da segunda vinda de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a nossa gratidão hoje nesse culto de Santa Ceia é poder ter participado salvos. Poder ter participado verdadeiramente lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Senhor. Que possamos, ó Deus, continuar pregando e testemunhando da Tua salvação. Não das nossas virtudes, não da nossa prosperidade aqui, não. Que possamos estar dando testemunho da nossa fé na salvação. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.